Olá, amigos! Você quer ouvir um fato incrível? A China tem o software de reconhecimento facial mais sofisticado do mundo. Usando apenas seus rostos, as pessoas podem comprar seus mantimentos, sacar dinheiro, fazer o check-in no aeroporto. Na verdade, a China tem mais de 200 milhões de câmeras espalhadas pelo país, observando seus cidadãos com planos de pôr mais 400 milhões de câmeras. Em breve, com supercomputadores, eles terão tecnologia para monitorar todos os seus cidadãos, acompanhar suas finanças e até verificar suas emoções. Parece ficção científica, mas está acontecendo agora. Vamos falar mais sobre a marca da besta hoje. Fique conosco nesta apresentação de Apocalipse agora. Espero que haja muitas perguntas sobre o assunto desta noite, que trata do assunto da marca da besta. E como sempre, gostamos de sair na rua e descobrir o que algumas pessoas têm a dizer. Levamos nossas equipes de filmagem para várias grandes cidades na América do Norte. Apenas paramos as pessoas na rua e começamos a fazer perguntas bíblicas. Desta vez perguntamos o que eles pensavam ou sabiam sobre a marca da besta. Vamos conferir. The mark of the beast. I've never even heard of that. I've never heard of Mark of the Beast. So I have to be honest and say I'm not sure what the mark of the beast really represents. It's something that will mark you as a person who belongs to this world. You will not be able to buy or sell or trade or do anything without it. There will be a requirement that everybody have this mark of the beast. And if they don't, they will not be able to buy things. It was supposed to be some futuristic thing like this chip that we're supposed to all get soon. I was told, growing up, I was told that that is going to happen and that's going to be the mark of the beast. And if you get that, then you're definitely going to hell. I've heard that it's tattoos. I've heard that it's, a 666 somewhere on your body. I've heard that it's a freckle or a mole. One of the marks of the beast is like the 3 6s, which is 666. The devil's numbers. So I actually refrain from saying 666. Every time I see them, I look away. 666 for me has to do with the devil and hell. Obviously, easy one here. I think that just means evil, devil, anything surrounding that. It's the devil's number. Everything bad. So usually when there's a horror movie, 666 is involved, or a pentagram and other stuff. Bem, aí está, amigos. Você tem de tudo, desde nunca ouvi falar antes até algumas respostas bem concisas e intuitivas. Vamos à Bíblia para descobrir o que a palavra de Deus tem a dizer. Agora, na primeira parte desta apresentação, lemos para vocês do capítulo 13 de Apocalipse até o verso 10. Vamos agora ao verso 11. Descrevemos e identificamos a primeira besta em Apocalipse capítulo 13. Mas aí nos fala sobre outra besta. Então há realmente duas bestas quando falamos sobre a marca da besta. Realmente é uma confederação dessas duas bestas trabalhando juntas. Verso 11 de Apocalipse 13. E vi outra besta subir da terra. E tinha 2 chifres como um cordeiro. Cordeiro é coisa boa. Mas falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. E o seu número é 666, 666. Certo. Com esse pano de fundo, vamos ao estudo. Lembre-se que sempre precisamos usar as histórias da Bíblia para entendermos esses ensinamentos bíblicos. Vamos voltar ao início.
E no início, no livro de Gênesis, nos diz que Adão e Eva inicialmente tiveram 2 filhos. Depois eles tiveram muitos filhos e filhas, você pode ler sobre isso em Gênesis 5. Mas rastreando a genealogia, os 2 primeiros filhos eram Caim e Abel. Mas eles eram muito diferentes. Como Jacó e Esaú eram diferentes, Caim e Abel eram diferentes. Caim amava trabalhar com a terra, ele gostava de cultivar. Mas Abel era um pastor de ovelhas. E nos diz que ele parecia ser um pouco mais simpático do que Caim. Mas no processo de tempo, ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Agora, o Senhor havia estabelecido o sistema de sacrifício. Quando Adão e Eva saíram do jardim, você lembra que eles tentaram cobrir sua nudez com folhas de figueira e Deus disse, isso não serve. E ele lhes deu mantos de pele. E, obviamente, algo teve que morrer para cobrir sua nudez. E foi quando o Senhor estabeleceu o sistema de sacrifício. Apocalipse nos fala sobre o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então eles sabiam que sempre que ofereciam um cordeiro simbolizava o dia em que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, Jesus, viria e morreria pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo. Assim, tão doloroso quanto isso foi quando Abel obedeceu. E diz, ele trouxe o primeiro penhor de seu rebanho e colocou sobre o altar. E Caim decidiu que talvez fosse um negócio confuso. Ele disse, você é um pastor, traga suas ovelhas. Como eu sou um agricultor, eu trago frutas. Então ambos construíram altares e fizeram uma oferenda a Deus. E Abel disse, você deveria fazer o que Deus nos diz para fazer. Caim disse, não estou nem aí. E fogo desceu de Deus e aceitou a oferta de Abel. Porém, nada aconteceu com a oferta de frutas ou verduras de Caim, exceto moscas. E Caim ficou bravo com seu irmão. E a Bíblia nos diz que eles tiveram algumas discussões sérias, ele ficou ressentido. Abel tentou argumentar com ele e dizer, nós só temos que obedecer a Deus. O próprio Deus disse a Caim, o pecado jaz à tua porta. Mas ele endureceu o coração. E finalmente a discussão chegou a tal ponto, você lê em Gênesis 4, verso 8, falou Caim com seu irmão Abel, e Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Matou seu irmão. Então Deus disse a Caim, a voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E o Senhor colocou uma marca em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Portanto, bem aqui no início você nota a verdadeira e a falsa adoração. Forma de adoração de Deus, forma de adoração do homem, adoração feita pelo homem. Aquele que está adorando errado persegue aquele que está adorando certo e finalmente o mata. Há um decreto de morte e ele recebe uma marca. Então, com esse cenário, você pode ver ecos disso por todo o caminho de volta no livro de Apocalipse, no final da Bíblia. E isso deve preparar o terreno para a nossa primeira pergunta. Temos várias perguntas. Temos muito material e ore por mim enquanto eu prego. E eu vou tentar ser o mais claro possível com o que pode ser um assunto simples, mas há muito para ser compreendido. Nossa primeira pergunta. Quem será protegido durante as 7 últimas pragas? Nós não temos uma lição específica que fale sobre Apocalipse 15, 16 e as 7 últimas pragas, mas a Bíblia nos diz que há um tempo de angústia vindo no futuro, diferente de tudo que já aconteceu. Jesus diz isso em Mateus 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, em Daniel capítulo 12, fala de um grande tempo de angústia. Mas o povo de Deus é protegido por essas pragas, assim como Deus protegeu seu povo nas pragas que caíram sobre o Egito. Diz em Apocalipse capítulo 7, e de fato eu gostaria de abrir e ler para você da Bíblia. Se você tem uma Bíblia, junte-se a mim. Vá para Apocalipse capítulo 7, verso 1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Eles não acham que a terra era quadrada. Isso significa as 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse. Esses são os ventos da tribulação e provação. O vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar, nem as árvores. E vi outro anjo subir do leste, e tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem foi dado o poder de danificar a terra. Vejam que estão segurando essa tribulação, que é o dano à terra. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus nas suas testas. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Falaremos um pouco mais sobre quem são eles depois. Então, este é o grupo que está protegido. E diz, sela-os.
e um selo é colocado na testa e... Bem, aí as pessoas pensam, uou, selo na testa? Esses são os bandidos? Não, a Bíblia está nos dizendo que o selo na testa vai, na verdade, lidar com aqueles que estão salvos. Portanto, você pode ler em Apocalipse 7, verso 3, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus nas suas testas. Então, há um grupo que deveria ter o selo de Deus em suas testas, e eles são os únicos que estão salvos. Deixe-me ler algo para você de Ezequiel, capítulo 9. E todos automaticamente acham que os que estão selados são os que vão sofrer? Veja isso. Vá para Ezequiel 9, descreve os 6 anjos destruidores que vão passar pela terra de Israel. Capítulo 9, verso 3, diz: E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada do templo, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão em sua cintura, e disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe um sinal nas testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E ao outro disse ele, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele e mata. Não poupe o vosso olho, nem se compadeça. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Então aqui está este grupo em Ezequiel, que vai receber uma marca, e são os marcados que, na verdade, estão salvos. Então, acabamos de ler em Ezequiel, que fala de um grupo que está marcado, mas eles são os mocinhos. Eles estão salvos? Naturalmente, todos acham que se há uma marca, isso quer dizer, oh, não quero receber uma marca nos últimos dias. Mas todo mundo será marcado em Apocalipse. Ou você terá o selo de Deus nos últimos dias, ou terá a marca da besta. Então, de volta ao nosso estudo, então queremos o bom selo. O que é o selo que os justos têm em suas testas? Você lê a resposta em Isaías capítulo 8, verso 16. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Está nos dizendo que os discípulos do Senhor têm o selo, sela a lei. Então, há algo na lei que contém um selo. Também vamos descobrir o que é o selo. Diz, o selo de Deus contém 3 coisas. O que eu fiz foi colocar um selo aqui na tela, eu apenas tirei isso da internet. É o selo da Colômbia Britânica, e eles estão sob o Império Britânico, é claro, e diz Elizabeth II. A propósito, o reinado mais longo na história da Inglaterra, Elizabeth II, a rainha, Canadá. Todos os selos contêm 3 componentes. Eles têm o território, o nome e o título. E você tem vários selos na Bíblia. Havia um selo que foi colocado no túmulo de Jesus por Pôncio Pilatos, dizia Pôncio Pilatos, governador, Judeia. Havia um selo que foi colocado na Cova dos Leões, quando Daniel foi jogado lá, e dizia Dario, rei Medo-Pérsia. Portanto, todos os selos conterão esses 3 componentes. Então, onde diz, ligue o testemunho, sela a lei entre meus discípulos? Onde encontramos o selo de Deus na lei de Deus? Você pode olhar aqui, na verdade eu tenho na tela. Qual dos 10 mandamentos contém todos os elementos ou componentes que se encontraria em um selo? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então aí está. O Senhor, esse é o seu nome, Jeová, fez. Ele é o Criador, o mantenedor dos céus e a terra, todo o cosmos do universo. Seu nome, seu título, seu território está no centro da lei de Deus. Antes de prosseguirmos, eu posso tentar antecipar um pouco do que alguns de vocês podem estar pensando. O selo de Deus não é o Espírito Santo? Sim. Diz, não entristeçais o Espírito Santo com o qual fomos selados para o dia da redenção, no livro de Efésios. Creio que há 2 lugares que falam sobre ser selado com o Espírito Santo. E eu acho que todo mundo sabe que quem quer que tenha a marca da besta, de quem é o Espírito? Do diabo. Quem tem o selo de Deus, de quem é o Espírito? O Espírito de Deus. Então, essas coisas são óbvias. Estamos procurando por algo ainda mais profundo que isso. É alguma coisa que será evidente na vida. Há uma diferença distintiva. O mandamento do sábado. O mais longo dos 10 mandamentos.
no meio da lei de Deus, o único mandamento que começa com lembra-te. E é o único mandamento que... Espera, eu vou configurar isso. Eu compartilhei com vocês um tempo atrás. No planeta você tem a Terra Santa. E na Terra Santa você tem a Cidade Santa, Jerusalém. Israel é a Terra Santa. E na Cidade Santa você tem o Monte Santo, o Monte Sião, no qual você tem o Santo Templo. E no Santo Templo há o Santo Lugar. E ao lado do Santo Lugar se tem o Interior Santo, o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos tem a Arca Sagrada. E na Arca Sagrada tem a Santa Lei. Começaram a entender a imagem? Na Santa Lei você tem a palavra santo uma vez. Então, no meio da lei, está o mandamento do sábado. Diz que você deve mantê-lo santo. E por que isso é tão importante? Se você está vivo agora é por causa do tempo. Se você não tem tempo, você não vive. Existimos no tempo. Deus dedicou um dia no tempo para adorá-lo e dedicar a Ele. Para algumas pessoas é mais fácil fazer uma doação para a igreja do que dar a Deus seu tempo. E Deus está dizendo, se você me ama, então me mostre. Dedique tempo para mim. Se alguém sempre diz a uma pessoa, eu te amo, mas não passa tempo com ela, você começa a se perguntar, eles se amam? Se você ama alguém, você vai querer passar tempo com ela. Deus diz, isso é um sinal desse amor. E este é o selo de Deus. Na lei de Deus, liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, está no mandamento do sábado. Agora Deus diz isso várias vezes nas Escrituras, vamos ver algumas delas. Nós identificamos, questão 4, nós identificamos a besta na lição 13. Qual é a sua marca de autoridade? Falamos sobre o selo de Deus. Agora, lembrem do que dissemos sobre a besta. E eu espero que você coloque o cinto de segurança, amigos. Eu vou ler algumas citações que identifiquei. A igreja, eu não consigo fazer isso em silêncio. A igreja passou por um momento de grande apostasia. Paulo disse que isso aconteceria, haveria uma queda das Escrituras. Os reformadores protestantes acreditavam que esta primeira besta, em Apocalipse 13, foi a Igreja Católica Romana. E isso inclui também algumas das igrejas ortodoxas da Europa Ocidental. Mas deixe-me dar um exemplo de algumas coisas onde houve um desvio das Escrituras. E isso não é algo que eu sonhei. Isso é o que a posição protestante tem sido. Vamos pela Bíblia, sola Escritura, ou vamos pela tradição? A Bíblia ensina que não devemos nos curvar a estátuas, é um dos 10 mandamentos. Mas a Igreja Católica Romana diz que você pode e deve se curvar a estátuas. A Bíblia ensina que todos pecaram, exceto Jesus. As igrejas católicas ensinam que Maria não tinha pecado. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. A Igreja Romana diz que Maria é comediadora com Cristo, sem mencionar alguns santos para quem eles oram. A Bíblia ensina que Cristo ofereceu seu sacrifício na cruz de uma vez por todas. A Igreja Católica ensina que o padre sacrifica Cristo no altar, na missa. Este é um grande debate na Reforma sobre transubstanciação. A Bíblia ensina que todos os cristãos são santos e sacerdotes. A Igreja Católica Romana diz que os santos e sacerdotes são elenco especial da comunidade cristã. A Bíblia ensina que todos os cristãos devem saber que têm a vida eterna, 1 João 5,13. A Igreja Católica ensina que os cristãos não podem e não devem saber que têm a vida eterna. A Bíblia ensina que não devemos chamar nenhum líder religioso de pai. Jesus disse isso em Mateus 23. A Igreja Católica Romana ensina que podemos chamar padres ou papa de pai. A Bíblia ensina a não rezar em vã repetição. Jesus disse em Mateus 6,7. A Igreja Católica ensina as pessoas a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria de forma repetitiva. A Bíblia ensina a confessar pecados a Deus porque somente Deus pode perdoar pecado. Isaías 43, Lucas 5,24. A Igreja Católica diz que você deve confessar seus pecados aos padres por perdão. Os ensinamentos do purgatório, do limbo, orações para os mortos não são encontradas nas Escrituras, mas são relíquias do paganismo. Então, são apenas alguns pontos altos em que a igreja, e eu quero reiterar o que eu disse se você não ouviu nessa manhã, haverá um monte de católicos romanos no céu. E ser membro da igreja por si não é o que salva uma pessoa. E há muitas pessoas dedicadas a Deus em muitas crenças cristãs diferentes, eu quero deixar isso bem claro. Mas há apenas uma Bíblia. Só existe uma verdade. A Bíblia diz que a verdade vos libertará. Então, cada divergência da verdade escraviza as pessoas, em parte ou no todo. Precisamos saber
o que a Bíblia ensina sobre isso. Portanto, identificamos o que era a besta em nossa apresentação esta manhã. Agora vamos descobrir o que eles afirmam ser sua marca de autoridade, conforme seus próprios escritos. Eu frequentei a escola católica. E eu nunca fui confirmado como católico, eu só fui porque eles tinham uma boa educação. E se você for a uma igreja católica e quiser ser catequizado, eles te levam para o catequismo. Esse é um formato de perguntas e respostas, é um bom método de ensino, nós usamos aqui. Jesus usou, e isso é do catecismo deles, quando eles respondem perguntas sobre sua fé. Muito bem, antes de tudo, pergunta, qual é o dia do sabate? Resposta, sábado é o dia do sabate. Por que eles vão no domingo? Por que observamos o domingo ao invés do sábado? Resposta, observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade de sábado para o domingo. Você tem alguma outra maneira de provar que a Igreja tem poder para instituir festivais de preceitos? Resposta, se ela não tivesse tal poder, ela não poderia ter feito aquilo com que todos os religiosos modernos concordam. Tecnicamente, nem todos, nós não. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o primeiro dia da semana, pela observância do sábado, o sétimo dia da semana. Uma mudança para a qual não há autoridade bíblica. Eles admitem isso. Na verdade, eles dizem que isso é uma marca de nosso poder eclesiástico. O que a segunda besta do Apocalipse 13 obriga todos a receber? Já dissemos que a primeira besta em Apocalipse 13 cremos ser a Igreja Católica Romana. Cremos que atende a todos os critérios pelos quais passamos cerca de 11 ou 12 pontos diferentes esta manhã. Então dissemos que a segunda besta, que acreditamos estar falando sobre os Estados Unidos, que costumava ser uma defesa para os protestantes do mundo, mas está passando por uma verdadeira mudança. A América costumava subsidiar e enviar missionários por todo o planeta, mas gradualmente a América está se tornando uma nação cada vez menos cristã. E nos diz que algo vai acontecer. Começa como um cordeiro e acaba falando como um dragão. E faz que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou em suas testas. Alguém tem a marca da besta agora? Não. Eu sei que vamos ter algumas perguntas sobre isso. Qual é o ponto de transição? Quando alguém realmente recebe a marca da besta? Quando existir uma lei que os obriga a adorar de certa forma, ou sofrerão se não fizerem. Se escolhermos obedecer às leis de um poder religioso, em vez da lei de Deus, bem, Pedro disse, devemos obedecer a Deus ou ao homem? Ele disse que devemos obedecer a Deus ao invés do homem. Agora, me acompanhem por um momento, amigos. Para mim está muito claro. Eu espero que fique claro para você. Se formos a Daniel capítulo 3, o governo faz uma lei religiosa em que todos precisam quebrar o segundo mandamento sobre idolatria. Se eles não se curvassem e adorassem aquela imagem dourada, eles morreriam. Mas o povo de Deus diz, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não podemos fazer isso porque preferimos obedecer a Deus. Então eles foram perseguidos. A pena de morte, foram para a fornalha, mas Jesus os livra. Daniel capítulo 6, o rei da Medopérsia faz uma lei em que todos deviam quebrar o primeiro mandamento. Adorar somente a ele como rei por 30 dias. Como o diabo é sorrateiro? Não faça isso, são só 30 dias. Só quebre o mandamento de Deus por um tempo. Aí você fica bem com todo mundo. Daniel não vai fazer isso. Ele vai para a cova dos leões. Deus o livra. Veja no livro de Esther. Mordecai não se curvou para Amã. Amã faz o rei persa fazer uma lei onde todos os judeus seriam aniquilados, decreto de morte em uma certa data. Mas Deus defende o seu povo e eles sobrevivem. A Bíblia está nos dizendo que nos últimos dias haverá uma combinação de um poder político e religioso. Dois poderes vão se unir. Terá a religião do leste e do oeste, a política do leste e do oeste, e eles se unirão e vão obrigar as pessoas a adorarem de uma certa maneira, e provavelmente o ponto desta vez não será o primeiro ou o segundo mandamento, será o quarto mandamento. É o que estamos compartilhando aqui e espero que possamos fazer um bom caso disso. Mas ninguém tem ainda, porque ainda não é obrigado. Apocalipse 13, 12, e exerce o poder da primeira besta na sua presença, e faz que adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Descobrimos que em 1798 a Igreja Romana recebeu uma ferida mortal. Porém, mais uma vez, eles se tornaram um poder mundial. Você sabe o que é a imagem da besta? O que é uma imagem? É um facsímile, é uma semelhança. E é interessante, eu sempre pensei que se você for à sede do Vaticano e olha para o Capitólio, ambos têm um tipo de design
românico. E na frente do Vaticano você tem um grande relógio de sol. Em frente ao Capitólio está o maior relógio de sol do mundo, é o Monumento de Washington. E há várias coisas que são muito interessantes. Eu falo mais sobre isso depois, então vamos em frente. É a marca da besta, ou o selo de Deus, uma marca visível? Muita gente pensa, não esquenta, ninguém vai colocar em mim uma marca da besta, porque assim que eles tirarem uma arma de tatuagem e tentarem tatuar 666 na minha testa, eu vou correr. E as pessoas pensam, enquanto ninguém tatuar 666 na minha mão ou na minha testa, eu estou bem. Mas como o tempo passa, as pessoas começam a acreditar que isso não vai acontecer. Quero dizer, quem entraria numa fila se o governo dissesse todos alinhados para tatuarmos 666 em suas testas? Não se trata disso. Além do mais, tem algumas paráfrases da Bíblia bem ruins. Algumas pessoas criaram suas próprias paráfrases bíblicas. Quando fala sobre a marca da besta, eles dizem, é uma tatuagem, na mão direita ou na testa. Isso é lamentável, não é isso que está falando. A marca de Caim não diz que Deus colocou uma tatuagem nele. Não temos certeza do que era. Mas se deixarmos a Bíblia explicar a si mesma, fica tudo muito claro. Vamos ver aqui em... uma outra coisa que eu ouvi. É que recentemente começaram a melhorar a tecnologia RFID e um número crescente de empresas, algumas na Europa e Escandinávia, empresas tech, eles implantam essa pequena RFID do tamanho de um arroz entre o polegar e o indicador e você não sente. E eles não carregam mais cartões. Ninguém consegue roubar seu cartão. Eles vão para o trabalho, estendem a mão e a porta se abre. Aqui usamos cartões para abrir as portas. Eles apresentam a mão, fazem check-in, suas horas, saem do prédio, apagam, eles sabem quem e quando vieram. E está se tornando muito conveniente e agora estão fazendo isso para dispositivos médicos. Estão fazendo isso para cães por enquanto, pelo menos na América do Norte. Você tem seu cão registrado, eles colocam um chip nele, caso ele fuja, eles escaneiam seu cão e eles encontram o seu dono. Há muitos bons argumentos para isso. Mas isso não é a marca da besta. Mesmo assim é assustador. Então, o que é? Hebreus 10, verso 16. Diz o Senhor, eu porei, falando sobre a nova aliança, eu porei as minhas leis em seus corações e nas suas mentes eu as escreverei. Isso é Deus abrindo literalmente o peito e colocando a lei dentro? Ou está falando simbolicamente? Está falando sobre colocar a lei de Deus em nossos corações, nossas mentes, nossas mãos. O que quer que a sua mão encontre para fazer, faça com toda a sua força. É uma figura de linguagem. Se você disser para alguém, pode me dar uma mão? Eles não te jogam a mão deles. Significa, pode me dar uma ajuda? Uma ação. Isaías 59, 6. As suas obras são obras de iniquidade e obra de violência há nas suas mãos. De novo a mão, está falando de ação. Portanto, e será por sinal para ti, Êxodo 13, 9. Sobre tua mão e por lembrança entre os teus olhos. O selo de Deus, a lei de Deus na testa. Diz, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Agora, deixe-me ler. Bem, eu posso citar para vocês em Deuteronômio capítulo 6. Lá nos diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As ensinarás diligentemente aos teus filhos quando deitares, quando levantares, quando entrares, quando saíres. Atá-las-ás por sinal na tua mão e elas estarão na testa entre os teus olhos. Amigos, é muito simples. Se você não tem a lei de Deus escrita na sua testa ou na sua mão, deixe-me ler mais alguns versos. Muitas pessoas se confundem com isso, mas há muitos versos a respeito. Veja em Êxodo capítulo 13, verso 9. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos. Em hebraico, entre os olhos quer dizer testa. No Novo Testamento, em grego, diz testa. As pessoas não estão fazendo a conexão, é a mesma linguagem. Na mão e na testa, a lei de Deus deve estar em nossas ações e na nossa adoração. Nos dois. Deixe-me levá-lo ao verso 16, Êxodo 13, 16. E será isso por sinal para ti sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos. Porque com mão forte o Senhor nos tirou do Egito. Na verdade, eu acho que por 4 vezes nos escritos de Moisés diz na mão, na testa, na mão, na testa. Em nenhuma dessas vezes é literal. Algumas pessoas tomaram dessa forma. É por isso que alguns dos meus amigos ortodoxos pegam pedaços da lei de verdade e amarram na mão. Eles a penduram em seus filactérios, no meio da testa. E eles literalmente prendem pedaços da lei de Deus na porta. E é uma bela cerimônia, mas o que Deus quer? Ele quer na sua testa ou dentro da sua testa? Ele quer a lei de Deus na sua mão ou em suas ações? E é isso que está falando de verdade. Então será uma batalha sobre quem obedecemos.
Ou obedeceremos às leis da besta ou vamos obedecer às leis de Deus. Isso determina, e você terá que ter o Espírito de Deus para obedecer à lei de Deus, isso determina qual a diferença entre a marca da besta e o selo de Deus. E Deus diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pergunta 8. A besta tem uma marca para representar o seu poder e a sua autoridade? Deus também tem um sinal de seu poder? Você pode ler em Ezequiel 20:12. Eu lhes dei os meus sábados como um sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. É um sinal de que Deus nos santifica. Ainda precisamos de santificação? Esse sinal ainda está aí. Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre vocês e eu, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus e que a verdade seja conhecida. Grande parte do cristianismo na América do Norte e em todo o mundo, eles nem guardam mais o domingo como sabate. Eu costumava pregar em igrejas batistas no domingo e eu lembro de pessoas me encontrando antes do culto dizendo: pastor, é melhor você terminar ao meio-dia porque já começa o jogo de futebol. Então a ideia de as pessoas guardarem o domingo como um dia sagrado. Eu lembro-me de anos atrás, alguns dos meus amigos cristãos dizerem, quando éramos crianças, batistas, metodistas, não havia TV em casa, só usávamos certas roupas, não podíamos sair e brincar, domingo era um dia especial. Os americanos não guardam mais nenhum dia sagrado. Portanto, nos afastamos do plano original de Deus. Certamente guardarei os meus sábados, porquanto é um sinal, aí está novamente um sinal, um símbolo, entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, vimos, o sábado é um sinal de que Ele nos santifica. Ele santificou o dia, Ele pode nos santificar. É um sinal de que Ele criou o mundo, pois em 6 dias o Senhor criou. Ainda precisamos de Deus para nos criar, ou nos recriar? Precisamos. Ainda precisamos do sábado também. O que o poder do anticristo procurou mudar? Diz em Daniel 7:25, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ok, vou perguntar à nossa plateia no estúdio. Quando você olha para os 10 mandamentos, qual dos 10 mandamentos é uma lei e um tempo? Apenas o sábado. Tem apenas um. Então isso deve reduzi-lo rapidamente. Diz que o poder da besta agiria como se tivesse essa autoridade. Agora isso é dos próprios escritos da Igreja Católica. Eu não sou muito bom em latim, é o Decretal de Translate Episcopi Cap. O Papa tem o poder de mudar os tempos, de revogar leis e dispensar todas as coisas, até os preceitos de Cristo. Agora pense nisso. Eles dizem que o Papa tem o poder até mesmo de dispensar os ensinamentos de Cristo. Sabe, qualquer um pode acreditar no que quiser pela maneira como eu entendo liberdade. Eu acho que Jesus respeita a liberdade das pessoas. Quando Cristo convida as pessoas a segui-lo, se elas dizem não e se afastam, ele não as joga no chão e bate nelas. Quando os discípulos ficaram chateados porque uma cidade não recebeu Jesus, eles queriam que mandasse fogo abaixo. Jesus disse, você não sabe de que espírito você é. Deixem as pessoas livres. E eu respeito a liberdade para as pessoas acreditarem no que quiserem, mas eu respeitosamente discordo. Eu não acho que o Papa tenha autoridade, biblicamente, para mudar os ensinamentos de Cristo. E eu não sei se as pessoas estão cientes de quais são os ensinamentos oficiais. Eles admitem. E esta é uma carta de 1895 de C.F. Thomas. É claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi um ato dela, percebam isso. E o ato de mudar o sábado é uma marca. A palavra marca é interessante. O ato é uma marca de seu poder eclesiástico e autoridade em assuntos religiosos. Tem várias declarações que dizem praticamente a mesma coisa. Uma citação mais recente, esta é de Santa Catarina. Uma Igreja Católica Sentinela, 21 de maio de 1995, talvez a mais ousada e revolucionária mudança que a Igreja já fez, aconteceu no 1º século. Na verdade, eu acho que foi mais tarde. O santo dia, o sábado, foi mudado de sábado para domingo, note. Não de qualquer direção observada nas Escrituras, mas no senso da Igreja de seu próprio poder. As pessoas que pensam que as Escrituras deveriam ser a única autoridade, deveriam, logicamente, se tornar adventistas do 7º dia e manter o sábado santo. E eu quero agradecer por esse endosso. Mas é realmente verdade. E se você for pela Bíblia, isso meio que a reduz. Eu acabei de pegar. Basta pesquisar no Google e você encontra as diferentes citações de líderes religiosos. Eu não consigo ler todas, são páginas e mais páginas, de teólogos honestos que admitem isso. Batistas, metodistas, católica, Igreja de Cristo, a presbiteriana. Aqui tem uma anglicana. Isso é de Isaac Williams, em seu sermão sobre o catecismo. Nos é dito nas Escrituras que devemos guardar o 1º dia.
Diz isso? Com certeza? Não, a ordem é guardar o sábado. Mas em nenhum lugar diz para guardar o primeiro dia. A razão para guardarmos o sétimo dia santo em vez do sétimo é a mesma razão para guardarmos muitas outras coisas. Não porque a Bíblia, mas porque a Igreja ordenou. No Manual Batista, escrito por Edward Hiscox, Dr. Edward T. Hiscox, acreditamos que a lei de Deus é a regra eterna e imperecível de seu governo moral. Havia e há um mandamento para santificar o dia de sábado, mas o sabate não era o domingo. Será dito, e com algum show de triunfo, que o sábado foi transferido do sétimo para o primeiro dia da semana. Onde pode ser encontrado o registro para tal transição? Não no Novo Testamento, absolutamente não. Não há nenhuma evidência bíblica para a mudança da instituição sabática, do sétimo para o primeiro dia da semana. Eu continuo aqui, eu vou pular para ganhar algum tempo. É claro que eu sei muito bem que o domingo começou a ser usado no início da história cristã como um dia religioso, como aprendemos com nossos pais cristãos e outras fontes. Mas que pena que vem marcado com a marca do paganismo, batizado com o nome do Deus do Sol, quando adotamos e sancionamos a apostasia do povo e foi deixado como um legado sagrado ao protestantismo. Eles admitiram. A Igreja de Cristo. Esse é Alexander Campbell, eu acho que é o fundador da Igreja de Cristo. Eu não acredito que o dia do Senhor veio no lugar do sábado judaico, ou que o sábado foi mudado do sétimo para o primeiro dia. Por esta simples razão, onde não há testemunho, não pode haver fé. Agora, não há testemunho em todos os oráculos que o sábado foi mudado, ou que o dia do Senhor chegou e colocou outro em seu lugar. Eu só tenho que escolher algum. Aqui está o sermão de John Wesley, o fundador da Igreja Metodista. Esses escritos das ordenanças o nosso Senhor apagou e extinguiu, falando sobre as leis cerimoniais, e pregou na cruz. Mas a lei moral contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não eliminou a lei moral. Ela sustenta um fundamento inteiramente diferente da lei cerimonial ou ritual. Cada parte desta lei deve permanecer em vigor sobre toda a humanidade em todas as épocas. Dwight Moody escreveu em seu livro Pesado e Achado em Falta. O sábado era obrigatório no Éden e está em vigor desde então. O 4º mandamento começa com a palavra lembra, mostrando que o sábado já existia. Quando Deus escreveu a lei nas tábuas de pedra no Sinai, como podem meros homens afirmar que este mandamento foi abolido quando admitem que os outros ainda são obrigatórios? Eu faço uma pausa aqui só para mencionar que eu tive o privilégio, e eu sei, existem bons cristãos em muitas igrejas diferentes. Eu preguei nas igrejas batistas, metodistas, Igreja de Cristo, pentecostal, quadrangular, nazareno. Eu sei que há cristãos adoráveis nessas igrejas, e eu sei que eu posso ir a praticamente todas essas igrejas e pregar sobre qualquer mandamento. Eu posso pregar honra a seu pai e sua mãe, e eles dirão amém. Eu posso pregar não roube, e eles dirão amém. Eu posso dizer sirva somente a Deus, e eles dirão amém. Não adulterarás. Eles ficarão um pouco nervosos, mas dirão amém. Eu falo de todos os mandamentos e eles concordam. Então eu digo, lembra-te do dia de sábado. Aí eles dizem, não, estamos sob a lei, foi mudada. E as pessoas, é incrível para mim como as pessoas ficam nervosas, porque se resume a fazer algo que é diferente do que eles ouviram. É difícil mudar. E isso significa o tempo deles. E as pessoas, existe um sacrifício quando você aprende a verdade. Mas as bênçãos superam o sacrifício. A Bíblia diz que ele abençoou o dia e não amaldiçoou. Ele quer que seja uma bênção. Pedro, porém, e os apóstolos responderam, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, só para dar um exemplo de como a Igreja Católica se afastou das Escrituras, eu pensei em mostrar isso. Washington Post, 28 de outubro de 2014. O Papa Francisco disse, a evolução da natureza não é inconsistente com a noção da criação, porque a evolução requer uma criação de seres que evoluem. Então eu acho que ele está concordando que se um ser evolui para um homem, eles acham que este ser era uma ameba? Que ser evoluiu para um homem? Mas eles aceitam, eles abraçam isso. Você não toma o Gênesis literalmente, nós evoluímos. Isso é da Enciclopédia Católica, 1991. Não devemos interpretar o Gênesis literalmente. Portanto, a história é sobre Noé e a arca, Adão e Eva, e a criação e o casamento. E Abraão, a Torre de Babel, eles dizem que tudo isso são fábulas, não levem isso literalmente.
Bem, amigos, aí é que eu digo que tem uma bagunça no caminho. Se você vai ser um cristão da Bíblia, se a Bíblia é uma fonte de verdade, então como podemos descartar o Gênesis? Toda a verdade bíblica e seguir o que a cultura acredita. Isso é perigoso. Pergunta 10. Qual foi a crítica de Deus aos seus antigos sacerdotes ou pastores? Malaquias 2, verso 8 e 9. A muitos fizestes tropeçar na lei, visto que não guardastes os meus caminhos, mas foste parcial na lei. Então eles disseram, vamos guardar uma parte da lei. Ele disse aos sacerdotes, vão tropeçar. Veja o que Deus diz em Deuteronômio 5, verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias para que eles fossem bem a eles e aos seus filhos para sempre. Deus não está oferecendo um desconto de 10%. Deus não chama de as 10 sugestões ou 10 recomendações. Este é Deus. Ele escreve em pedra com seu dedo. O homem não pode mudar a lei de Deus. E Ele quer que a guardemos. Sempre que desobedecemos qualquer lei de Deus, de alguma forma vamos sofrer. Deus disse, eles esqueceram a lei do teu Deus. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Que tipo de conhecimento? Como eles são destruídos por não saber, ele diz, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, porque esqueceste a lei do teu Deus. Oséias 8:12. Escrevi-lhes as grandezas da minha lei, mas foram contadas como coisa estranha. Eu fico espantado às vezes. Eu prego isso e até pastores dizem, pastor, eles ficam muito nervosos a respeito da lei. Eu digo, está na Bíblia? Você é um pregador da Bíblia? Isso não é importante? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Deus está nos dizendo que Ele quer que guardemos sua lei, para que possamos ter essa bênção. Não é para ser um fardo, incluindo o mandamento do sábado. E ainda há muitos no mundo que estão pondo venda nos olhos. Há muitos no mundo que não olham para o mandamento sobre idolatria. E é interessante, muitas pessoas se curvam para estátuas e você fala, a Bíblia não diz que você não deve fazer isso? Você sabe que a Igreja Católica reorganizou os 10 mandamentos? A Igreja Católica, na tradição judaica regular, tradição protestante, o 4º mandamento é o sábado. A Igreja Católica tomou parte dos 10 mandamentos que tratam da idolatria e eles fundiram este com o 1º mandamento. Daí eles só dizem, não terás outros deuses diante de mim, não tome o nome do Senhor em vão. 3º mandamento, lembra-te do sábado. Então, como eles acabam com os 10? Eles dividem o 10º mandamento em 2. Não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher, nem a casa, nem as coisas. E eles estão tentando contornar aquela idolatria. Se você perguntar a eles sobre idolatria, eles dirão, bem, quando nos curvamos diante de Maria ou de um outro dos santos, não são realmente eles. Mas o que qualquer budista ao redor do mundo diria ao se curvar diante de um Buda? Você sabe que não é o Buda? Ah, eu sei que não é o Buda. Mas nos ajuda a visualizar o Buda. Mas a idolatria, porque baixa a sua concepção de Deus. Quando você faz isso, ele diz, não faça isso. E uma das principais coisas que estamos aprendendo enquanto estudamos o Apocalipse, este poder da besta está criando uma imagem. A Bíblia é bem clara, não se envolva em idolatria. João diz, meus filhinhos, mantenham-se afastados dos ídolos. O rei da Babilônia sonhou com esse grande ídolo, mas foi esmagado. E a rocha da palavra de Deus enche toda a terra. A propósito, como Davi derrubou Golias? O que ele usou? Temos algumas crianças aqui, o que foi? Uma pedra, e onde ela atingiu Golias? Ah, eles conseguem marcar a besta na testa. É assim que eles trazem a palavra de Deus. Que repreensão solene e específica Deus dá aos líderes religiosos em relação ao seu santo sábado. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanaste. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Isso não acontece apenas na Igreja Católica, mas em muitas instituições religiosas. Eles tomaram o que Deus chamou para ser santo e tornaram comum. A Bíblia nos diz que o propósito do plano de salvação não é apenas para nos fazer felizes, é antes de tudo para nos tornar santos. E não até que sejamos santos, seremos felizes. A Bíblia diz que sem santidade nenhum homem verá a Deus. E se ele tem um mandamento que diz que devemos manter santo, então isso é importante para Deus. É um dia que ele abençoou. É chamado o dia do Senhor. Não é o sábado dos judeus,
é chamado o sábado do Senhor seu Deus. Em Isaías 58, ele chama o meu santo dia. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Como pode ser mais claro? Quero dizer, apenas ressalta o que está acontecendo em muitas igrejas cristãs hoje. Eles esconderam seus olhos dos meus sábados. E nossos profetas os cobriram com argamassa não temperada. Isso está em Ezequiel 22, 28, é outra passagem. Como está falando em fazer uma parede e esquecer de colocar o concreto e argamassa. E como eles fazem isso? Profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tivesse falado. E dizendo às pessoas que elas podem ignorar o mandamento do sábado. Que pecado específico Deus ordena que seus líderes denunciem? Clama em alta voz. Não te detenhas, não poupe, clama em voz alta, levanta tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Eu sei que, pregando essa mensagem, eu fiz alguns inimigos. Eu tenho amigos que são líderes em igrejas cristãs em todo o país e eu posso nomeá-los. E alguns deles são amigos, outros, quando me veem, sequer apertam minha mão. Eles me conhecem, eles viram nossos programas. E isso criou problemas nas suas igrejas, e eu sinto muito por isso, mas eu não posso esconder a verdade. E eu tenho amigos em outras igrejas, eles dizem, Doug, eu discordo de você, mas eu respeito que você esteja defendendo o que você acredita. A conclusão é que eu sou como todo mundo, eu gostaria de ser apreciado. Eu prefiro que as pessoas gostem de mim, do que não gostem de mim, mas, em última análise, no julgamento eu tenho que responder a Deus. E eu não quero que o Senhor fique descontente comigo. Jesus disse que João Batista foi um dos maiores profetas porque não teve vergonha de falar. Ele chamou os líderes religiosos em sua época, ele disse, vocês são víboras, e os alertou para fugir da ira vindoura, porque vocês estão ensinando mentiras para o povo. Ele disse ao rei Herodes, é contra a lei de Deus você possuir a esposa do seu irmão. Bem, era preciso muita audácia e coragem para ele dizer isso. Isso lhe custou a cabeça. Mas Jesus disse, ele foi o maior dos profetas, porque ele teve essa coragem e ousadia, como Elias, para dizer até quando vamos hesitar entre duas opiniões. Se Baal é Deus, então sirva a Baal. Se Deus é Deus, então siga a palavra de Deus. Amém? Então, isso não vai torná-lo popular, mas Deus quer que esta mensagem seja como uma alta voz que deveria sair no mundo nos últimos dias. Isaías 58, verso 1, 13 e 14. Se desviares o teu pé, aqui está uma mensagem que deve seguir. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o meu sábado deleitoso, não é um fardo, é um deleite. O santo do Senhor, não santo dos judeus, e é honroso. Então, o que acontece se fizermos isso? Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei como a herança do teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor o disse. Eu estou terminando o verso porque eu tinha memorizado esse em particular. Essas são as 3 mensagens angélicas que devem ir ao mundo, pouco antes de Jesus voltar, chamando as pessoas para voltarem para a palavra de Deus. Babilônia caiu. Saia dela, meu povo, para que você não participe dos seus pecados e receba suas pragas. Essa é a mensagem que é para ir. A mensagem de temer a Deus e dar-lhe glória. Pois vem a hora dos seus juízos e adore aquele que fez, o Criador dos céus, a terra e o mar. É um trecho do mandamento do sábado. Há uma mensagem para chamar as pessoas para... O que está acontecendo agora mesmo é que no mundo todo, por mídias como esta, a internet, temos pessoas assistindo este programa e nós somos apenas um de muitos. E as pessoas estão ouvindo, e você está vendo um tremor no mundo, e você verá muito mais tremores em breve. E o que está acontecendo? Haverá desastres naturais, eu acho que haverá problemas políticos, alguns problemas financeiros, a angústia das nações com perplexidade, o mar e a onda rugindo. Jesus disse que as pessoas vão começar a se voltar para a religião por medo. Alguns vão se voltar para a palavra de Deus, e outros para as instituições e líderes religiosos. E as pessoas vão começar a gravitar por um dos 2 lados. A palavra de Deus ou as tradições humanas. Amigos, eu espero que vocês estejam construindo sobre a rocha. Jesus disse, vem uma tempestade. O sábio constrói a sua casa na rocha. Qual é a rocha? Aquele que ouve minhas palavras e as pratica. Não é só ouvir a palavra de Deus, é fazer a vontade de Deus. Mas o homem tolo, ele ouve minhas palavras, mas constrói na areia, porque ele ouve opiniões populares, pregadores populares. E quando vem a tempestade, perceba, a tempestade vem para o sábio e vem para o tolo. Amigos, uma tempestade está vindo e precisamos estar construindo sobre a palavra de Deus.
Número 14. Quando você decide aceitar a Jesus Cristo e segui-lo plenamente, o que acontece? Jesus disse: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Amigos, o Senhor quer que você tenha esse descanso. O sábado é sobre esse descanso. Agora, cada mandamento de Deus contém a letra da lei e o espírito da lei. Deixe-me ilustrar. A letra da lei diz: não assassine. Não assassinar é, na verdade, não matar. Jesus disse que o espírito da lei é não ficar zangado com seu irmão sem causa, ou você é culpado de morte. A letra da lei diz: não dê falso testemunho. O espírito da lei, Jesus disse que seu sim seja sim e seu não, não. Seja honesto e transparente em suas comunicações. Não jure falsamente. Portanto, não é só uma ação, é uma atitude. A letra da lei diz: não cometerás adultério. Jesus disse que o espírito da lei é: se você olhar para uma mulher, funcionaria nos dois sentidos. Se uma mulher olhar para um homem e cobiçar, você é culpado de adultério. Esse é o espírito da lei. A letra da lei diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor Deus. O espírito da lei é que vamos ao Senhor e encontramos descanso, descansamos no Senhor. Então, quando guardamos o espírito da lei, também guardamos a letra. Certamente. Se uma pessoa disser: eu estou guardando o espírito da lei, não estou tendo pensamentos assassinos. Sim, eu estou matando pessoas, eu estou quebrando a letra, mas eu estou mantendo o espírito. Não, você não pode fazer isso. Se mantém o espírito, você vai manter a letra. Muitos dizem: eu não preciso mais do sábado porque eu tenho o espírito da lei, eu descanso em Jesus. Bem, você está mentindo. A Bíblia diz: se alguém diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Se você realmente está descansando em Jesus e se Ele é seu Senhor, então a lei que Ele nos deu, as pessoas dizem: isso é a velha lei de Moisés. Eu mantenho a lei de Jesus, não a lei de Moisés. Jesus fez os 10 mandamentos. Todas as coisas que foram feitas por Ele. Ele estava lá na montanha com o seu próprio dedo escrevendo aquelas leis. Se você diz que o ama, Jesus disse: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Uma coisa é dizer Senhor, Senhor. Ele disse: não diga Senhor, Senhor. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai no céu. Cristo disse que naquele dia muitos virão e dirão Senhor, Senhor. Foram à igreja, expulsaram demônios, fizeram muitas maravilhas. Ele vai dizer: afastem-se de mim, obreiros da iniquidade. Sabem que palavra é essa? Ilegalidade. Muitas pessoas estão vivendo suas vidas sem lei. Jesus disse que o jeito de mostrarmos nosso amor por Ele é guardando seus mandamentos. Ele quer que você tenha esse descanso e essa paz que vem apenas de se render e fazer sua vontade. Qual é a sua vontade? Sim, eu amo fazer a tua vontade. Salmo 40, verso 8. Tua lei está dentro do meu coração. Essa é a nova aliança. A lei no coração, e não é 90% da lei, é 100%. Significa render-se a Jesus em sua vontade. Você pode ler em Apocalipse 15, verso 2. E eu vi um como um mar de vidro, misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, e que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Amigos, o Senhor quer que você tenha essa experiência de estar naquele mar, tendo a vitória sobre a besta e a sua imagem. Haverá uma coalizão religiosa muito poderosa, muito convincente nos últimos dias. Satanás vai se empoderar talvez com a própria personificação de Cristo e haverá sinais e maravilhas e milagres. A maior parte do mundo será enganada. Mas eu creio que Deus tem você sintonizado nesse programa porque Ele não quer que você seja enganado. Você não precisa ser, se você for pelo assim diz o Senhor. E antes de encerrarmos esta parte do programa, queremos fazer uma oração especial com você. E faça essa pergunta. Antes de poder dizer não à marca da besta, você precisa dizer sim ao selo de Deus. Jesus quer te dar o descanso, Ele está esperando sua resposta e Ele está batendo na porta do seu coração. Cristo está vindo em breve, há apenas 2 grupos, salvos e perdidos. E eu entendo que a polícia e as agências de resgate têm helicópteros equipados com tecnologia infravermelha. E se uma criança se perde numa nevasca ou na floresta, eles sobrevoam e se a criança estiver viva, eles verão seu sinal de calor com este equipamento. E se você tiver o Espírito Santo em você quando Jesus voltar, Ele vai saber quem tem o seu selo, quem tem o seu Espírito, que se rendem a Ele e lhe obedecem. E precisamos tomar essa decisão agora, se quisermos estar prontos quando Ele vier. Nenhum homem sabe o dia ou a hora. Você não sabe, Ele pode vir para você em 24 horas, se você morrer.
Seu próximo pensamento será a ressurreição. Não hesitem, amigos. Se Deus falou ao seu coração, eu oro para que você tome uma decisão agora e diga: Senhor, eu me rendo. Eu não quero ficar aqui, eu quero ser um cumpridor da palavra. Eu quero orar com você. Pai do céu, Senhor, acreditamos que Jesus está vindo em breve. Nós vemos, e o mundo está se desfazendo pelo pecado. Podemos ver que a sociedade globalmente está se tornando polarizada. E queremos ter certeza de que estamos nos movendo em Tua direção. E nos rendermos à Tua vontade, que entreguemos nossos corações a Jesus, aceitando-o como nosso Salvador. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por nossos pecados. Senhor, eu oro para que Tu estejas com cada telespectador, que Teu Espírito se mova em seus corações e que eles estejam totalmente dispostos a fazer a Tua vontade. Se eles não têm certeza de como farão isso amanhã, que eles tomem a decisão agora mesmo de dar o primeiro passo pela fé, confiando que o Senhor continuará a guiá-los, e te convidem a ser o Senhor de seus corações. Por favor, Senhor, eu oro para que eles escolham isso agora. E eu oro para que o Senhor continue a abençoar esse programa. Ainda temos muitas informações importantes. Os mantenha vindo, Senhor, e que as suas vidas sejam transformadas para melhor. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.